onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentiria melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe disse: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Louvado seja Deus por essa palavra. Era um oficial do rei, alguém de renome, alguém de poder, alguém de recursos, alguém importante. E ele, como era o oficial do rei, ele tinha todos os recursos à sua disposição. Algumas pessoas, porque ela está com um problema na vida dela, ela acha que o maior problema é porque ela não tem dinheiro, é porque ela não tem poder, é porque ela não tem posses. Esse homem aqui, ele tinha posses, inclusive ele tinha como pagar médico, comprar remédios, mas apesar de todos os recursos que ele tinha, não era suficiente. Os recursos que estavam à sua disposição não eram suficientes, e Jesus, quando esse homem vai, ele ouve falar de Jesus como um profeta, como um homem que opera milagres, e a situação dele era precária, um problema muito grande, muito grave. Dentro da casa dele, o filho dele estava à morte, e como ele era uma pessoa de recursos, provavelmente ele já tinha procurado, já tinha dado o seu jeito, já tinha se virado de um jeito, de outro, e nada, não conseguiu, não resolveu. Então, abalado, angustiado, aflito, apesar de abalado, lhe restava um fio de esperança. Ele ouviu falar desse profeta, e ele pega o fio de esperança que ele tem e ele vai procurar Jesus com um fio de esperança. Jesus revela isso, mostra para ele que aquilo que ele traz para Jesus, aquela fé que ele chega até Jesus, ele fala para ele, no versículo 48, ele diz assim: então Jesus lhe disse: porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Isso, Jesus expõe a fé daquele homem como uma fé frágil, como uma fé vulnerável. A fé que ele tinha não era suficiente. E Jesus, ele poderia dar sinais para aquele homem, porque ele fez isso, né? Deixa eu pegar aqui algumas referências. Lucas capítulo 16, 31. Ele fala para a parábola, Jesus contando a parábola, e ele diz assim: se não acreditarem na Bíblia, eles têm Moisés e os profetas. Se eles não acreditarem na Bíblia, de modo algum vão crer, ainda que venha alguém dos mortos. E Mateus capítulo 27, versículo 42 também, né? Quando olharam para Jesus ali naquela cruz, não creram em Jesus porque lhe faltava sinal. Não creram em Jesus porque faltou sinal. Salva a tantos, salva-te a ti mesmo. E como não havia sinal, eles não
expõe a fé daquele homem. Ele fala que a fé daquele homem, ele pergunta se não houver um sinal, porque vem por quê? Veio até Jesus por quê? Porque ouviu falar que ele faz milagres, vem com alguém que opera milagres, que faz maravilhas. E aí Jesus ele diz assim: se você não tiver sinais, você não vai crer. Aquele homem compreendeu. E ele diz assim, e ele coloca para Jesus o problema dele: meu filho está morrendo. E Jesus diz assim: vai, o teu filho vive. E ele creu. Naquele momento já não era mais uma fé vulnerável, frágil. Ele creu e ele vai 20 quilômetros até Cafarnaum. Ele poderia chegar no mesmo dia, afinal de contas a situação era grave. Pegar um carro, um cavalo e chegar. Poderia chegar no mesmo dia. Mas se bem que esse homem não se apressou, ele chega no outro dia, no caminho ele encontra os seus servos. E ele pergunta, aliás, os seus servos falam, que ali aconteceu um milagre. E ele pergunta a que hora aconteceu. Disseram, ontem, deixa eu ver qual é esse versículo aqui, ontem, não foi o mesmo dia, aconteceu ontem. O 20:52. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentia melhor. Informaram ontem, a hora 7, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai, se aquela precisamente a hora que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Ele acreditou na palavra de Jesus. E ele foi para casa e a fé dele deu resultado. Às vezes, como ele, também acontece, com muitas pessoas. Acontece um problema que médico, advogado, nada pode resolver. E alguns problemas, irmãos, a gente precisa entender que são bênçãos na nossa vida. Alguns problemas nos levam aos pés de Jesus, e esse problema aqui foi uma bênção. Causa angústia, causa aflição, difícil, mas existem problemas que nos levam aos pés de Jesus. Como é que diz lá no Salmo 45? Diz: foi-me bom ter passado pela aflição, para que conhecesse os teus mandamentos. Então, alguns problemas são uma bênção, e esse problema que leva esse homem até Jesus e modifica a forma como ele vê Jesus. Quando o milagre acontece, ele já não vê Jesus como um profeta que opera milagres. Agora ele vê Jesus diferente. Ele vê Jesus como um Messias. E às vezes a gente também passa por alguns problemas que não tem. Sabe, você não vê solução de jeito nenhum. E Jesus pergunta para a gente. Ele pergunta para a gente: será que a gente precisa de sinais para que a gente possa crer que há solução? Será que a gente precisa de sinais? Porque tem muito crente que a fé fica abalada quando não vê sinais. Não está acontecendo nada. Preste atenção. Todo crente já passou por isso, a não ser que ele já evoluiu, ainda está passando. A não ser que ele já passou de fase, ele já alcançou na fé e na palavra, então esse crente já está passando por isso. Deus está em silêncio. Não vê sinais. Eu falo isso. Eu já passei por isso. Orar por alguém, interceder por uma pessoa, dobrar o joelho, pedir, ser assíduo nos cultos. Passei por isso, sabe? Por alguém, lutar por alguém e ir buscar pela mudança, pela transformação de alguém. E quando você observa, tem mudança, não tem sinal, não tem nada. E olha
e ainda assim a gente precisa de uma fé firme para acreditar que Ele está trabalhando, que Ele está fazendo. E esse homem, ele vai caminhando sobre a palavra de Jesus, ele vai voltando sobre a palavra de Jesus com confiança, porque a Bíblia diz que ele creu, e ele vai. E no caminho, o milagre aconteceu, porque ele obedeceu a palavra de Jesus. Pai, o meu filho vive. Ele não foi assistir com Jesus. E às vezes a gente, mesmo que precisamos alcançar esse nível, mesmo que não haja sinais, porque não teve sinais, só teve a palavra, não teve sinal, não teve nada. Ele não viu naquele momento Jesus operar um milagre, curar um paralítico, um cego, ou sei lá o que, para que a fé dele pudesse ser fortalecida. Agora eu acredito. Não, ele só tinha a palavra de Jesus, ele voltou para casa e o milagre dele aconteceu. Nós também passamos por problemas e a gente precisa crer sem sinal, mesmo que Deus esteja em silêncio. Nós precisamos apenas da palavra de Deus. Se você tem a palavra de Deus, a gente crê que pode ser o problema que for, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, nem o inferno, nem ninguém. Algumas situações como essa daqui, apesar dele ser um homem poderoso, fugiu do controle dele, ele não tinha como resolver. Algumas situações fogem do nosso controle, a gente não tem como resolver, não tem, sabe? Você olha para o lado, não tem como resolver, de fato, reconhecer que fugiu do nosso controle, mas reconhecer que do controle de Deus não foge nunca. Problemas fazem pessoas conhecer a Deus, e por mais que a gente diga eu conheço a Deus, por mais que eu diga que eu conheço a Deus, mas algumas situações na nossa vida nos fazem conhecer a Deus ainda mais, porque a gente nunca para de conhecer. Por isso que Oséias fala, né? Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então a gente está sempre conhecendo. Algumas situações, alguns problemas nos fazem conhecer ainda mais o nosso Deus. Ele já não viu Jesus como alguém que opera milagre, mas ele creu em Jesus como Messias. E aquele problema não só fez ele crer, mas fez toda a casa dele crer. Ninguém teve, na casa dele, ninguém foi lá ver Jesus, se encontrar com Jesus, conversar com Jesus, mas foi a fé daquele homem que andava sobre a palavra de Jesus. Foi a fé daquele homem. E toda a família daquele homem foi salva, porque creu em Jesus como Messias, por causa da fé daquele homem. Assim também, independente das situações que a gente passa, nós precisamos de uma confiança inabalável, para que mesmo que a gente não veja absolutamente nada, não veja a mão de Deus agir, não veja sinal agir, mas no tempo de Deus, no tempo certo, na hora certa, o milagre vai acontecer e as pessoas da nossa família, da nossa casa, também vão glorificar a Deus juntamente conosco. É a confiança inabalável. Se ele não tinha essa confiança na palavra, a palavra de Jesus foi suficiente. Se nós, fosse a expressão, se a nossa confiança não era essa confiança firme, mas hoje, através dessa experiência, dessa palavra aqui que Deus nos trouxe, a nossa confiança é inabalável. Independente da gente não estar vendo nada, a gente sabe que o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus. Vamos orar? Eu sei e você sabe. Sem sinais, vamos colocar de pé, vamos orar. Sem sinais, e mesmo no silêncio de Deus, escuta. Sem sinais. Mas eu não estou vendo sinais. Eu não estou vendo sinais de melhora, mas eu não estou vendo sinais de mudança. A única coisa que eu estou vendo sinal é que continua ignorante, continua de coração. Eu não estou vendo sinais, eu não estou vendo sinal de mudança, eu não estou vendo melhora nenhuma. Sem sinais, e mesmo no silêncio
Deus, o Espírito Santo está trabalhando, Jesus está trabalhando e Deus está trabalhando. E quando Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e Ele não descansa, eu creio, sem sinais e mesmo no silêncio, eu creio que os três estão trabalhando. Então a gente se coloca na posição, na hora certa, o milagre vai acontecer, não somente nós, mas a nossa casa também vai glorificar Deus juntamente conosco. Feche os olhos em nome de Jesus.